Olá a todos, mais uma vez iniciando mais um estudo, mais uma semana. Agradecer sempre a todos que estão chegando, aos que já estão fazendo parte dessa corrente, desse estudo, dessa energia, desse eletromagnetismo que a gente vem criando. Agradecer de verdade a todos que estão apoiando, isso faz uma diferença enorme, sabe? Compreender o significado disso que a gente vem realizar aqui é muito importante, e saber que as almas que estão escutando estão se envolvendo. Então, fica aqui meu agradecimento, lembrando sempre, a todos que iniciam aqui esse estudo, respirar, relaxar, se encontrar mais em paz, para poder, tá recebendo essa energia, se envolvendo e concluir com o benefício mais abençoado que seja. Lembrem, quem se sentir à vontade, aquele copinho da água para estar ali junto, no final tá tomando aquele copo de água fluidificada, é sempre bem importante. Então, vamos adiante. O nosso texto já está escolhido aqui hoje, então vou fazer a leitura dele e depois a gente vai conversar sobre esse versículo escolhido do nosso dia. E o texto é esse. E ele respondeu: como poderei entender se alguém me não ensinar? Atos 8:31. Então, esse hoje aqui é sobre esse versículo que aparentemente parece ser autoexplicativo, Se alguém não me ensinar, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber compreender, E quando a gente faz um estudo mais profundo sobre essa passagem, sobre esse texto, a gente descobre muito sobre a cooperação, a necessidade que nós temos um dos outros para subir, se elevar espiritualmente, E uma das confusões que às vezes pode ser feita, é que nós ajudarmos no sentido de um dos outros, não no sentido de nos escorarmos uns nos outros, no sentido assim, como se fosse um parasita, coisa nesse sentido, mas como se fosse um exemplo de alguém que está precisando de uma orientação, então eu vou lá e dou essa orientação. Assim eu ajudei, assim a gente foi cooperar um com o outro. Então a gente sempre posiciona, que Jesus, de muitos dos ensinamentos, a cooperação junto dessa fraternidade divina, no plano espiritual, foi uma das coisas que ele realmente nos ensinou. Se nós formos pensar quantas pessoas ele ensinou enquanto ele estava em vida, e quanto ainda esse ensinamento contagia a nós ainda hoje. Está aqui falando, aqui está estudando, fazendo o esforço para incorporar aquele ensinamento, para que de alguma forma isso modifique a nossa convivência como sociedade. Nós, em primeiro lugar, um bem-estar enorme, e depois um ajudando o outro. E assim sempre foi. Acredito eu que antes mesmo de Jesus vieram mensageiros de alguma forma. Deus nunca deixou o planeta Terra desamparado, a fonte criadora sempre observando, e de tempos em tempos, vamos supor assim, na nossa forma de ver, descendo espíritos aqui na Terra para nos auxiliar e nos ensinar. Uns prepararam o caminho, outros vieram e concretizaram, mas que o ensinamento para nos tirar dessas prisões, que às vezes por muito tempo foi física, essas algemas, um trabalho muito escravo, muito violento, esse sentido, e que a gente observa hoje também essa prisão na mente das pessoas, no emocional, na parte espiritual, e a profundeza do ensinamento de Jesus é nesse aspecto, que algo lá atrás feito por ele teria ainda hoje um efeito muito grande sobre um possível mal futuro, que é o que a gente vive hoje, está aqui esclarecendo. Então esse texto que a gente lê hoje aqui, ele inclusive é do apóstolo de Filipe, ele que fez esse questionamento, inclusive na continuação da passagem, falava sobre ter
Ele estava de um caminho ao outro e ele encontra um rapaz lendo as leis sem compreendê-lo. Então ele vai lá e auxilia o rapaz a compreender. Então ele fez o ato dele de cooperar, né? Então muitas vezes é esse o sentido, né? Não é um fazer pelo outro, é um auxiliar pelo outro. Isso é uma coisa muito interessante. E quando eu estava aqui agora me sintonizando para fazer, né, esse estudo dessa passagem, isso talvez vai acontecer em alguns outros vídeos também que a gente vai gravar, é que me vem alguns exemplos que somam com essa passagem, né? E quando me veio assim, né, se ninguém me ensinar, como é que eu vou saber? Veio, né, então, o que eu poderia estar transmitindo para as pessoas que vão estar ouvindo, que talvez elas não saibam? E aí logo de cara já veio, né, o assunto. Então, junto do contexto da Bíblia, que nós estamos aqui fazendo esse estudo do Evangelho, vai vir esse, bom, digamos assim, essa aspas. Então, o que eu quero transmitir junto desse assunto que é cooperação? Eu sou meio ruim, assim, às vezes para lembrar de data e nome, mas o nome da pessoa chamada John Nash, se eu não me engano, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia de 1994. Tem até um filme que foi baseado na história dele. Claro que o filme nunca vai representar a verdade, né, por trás de todo o bastidor, mas dá para ter uma boa ideia. Acho que é Uma Mente Brilhante o nome do filme. O que representa a história do John Nash? Por que ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia? Talvez vocês que estão me escutando aqui hoje nem imaginam, mas se vocês forem estudar, pesquisar na internet, vocês vão encontrar tudo, talvez até mais esclarecido do que eu vou estar aqui falando para vocês, porque eu vou estar explanando de uma forma mais resumida. Mas a verdade é que o John Nash, ele desenvolveu uma matemática onde ninguém mais ia passar necessidade. Ele resolvia o problema da economia do nosso planeta. Resolvia não. O cálculo está ali e qualquer um que aplicar dentro do conceito que ele ensina não vai mais ter nenhum tipo de problema nesse aspecto. Só que o que tem por trás desse ensinamento que talvez a gente não consiga compreender ou de alguma forma não se é divulgado, não nos é ensinado isso lá na escola ainda? Porque seria um sentimento muito simples, coordenar de uma forma diferente, mas não nos é ensinado assim. Lá no filme, se vocês olharem, vai ter lá um momento onde eles são, se eu não me engano, em 4 amigos, e essa é a metáfora que acaba mostrando para simplificar. E lá onde eles estão, num bar, todos eles querem sair com umas mulheres de noite que estão lá naquela boate, naquele lugar ali onde eles estão, enfim. Só que quando chegam, as mulheres, elas são em 5 amigas. E tem uma ali que aparentemente ela chama mais atenção. E o John Nash, observando aquela situação, ele observou que se todo mundo quisesse a mesma mulher, de alguma forma todo mundo ia se sair prejudicado, porque ou ela ia escolher um ou nenhum deles iam ficar com elas em alguma função da situação. Então ele acaba identificando que existia uma forma de todo mundo ali sair feliz naquela situação. E aí lá no filme mostra, ele pensa de um jeito, pensa do outro, até que ele descobre que se os 4 amigos ali abrir mão de toda aquela moça que eles gostariam e eles escolhessem outras mulheres, seria mais fácil todo mundo sair dali feliz e ninguém sair dali frustrado. O que tem a ver, né, esse filme, esse assunto, essa coisa? Acontece que muitas vezes, principalmente nesse campo da economia, grandes empresários às vezes descobrem uma brecha ou às vezes uma oportunidade de ouro para se manter em cima do topo da pirâmide, como a gente diria. E aí o que se faz? Antes mesmo que a concorrência descubra e atropele, eles se auxiliam. É como se eu fosse detentor de um conhecimento e antes mesmo que eu esperasse que o meu concorrente viesse a descobrir para me derrubar, eu vou lá e eu ofereço esse conhecimento para ele. Mas a gente se reúne, né, os 4, 5 concorrentes, eu entrego esse conhecimento para os 4 ou 5, contanto que eles não passem para mais ninguém. Os 4, 5 ficam felizes
ganhando mais dinheiro. E o restante não sabe de nada que está acontecendo. Isso acontece numa escala muito grande, né? Quando a gente fala em empresário, eu sou do interior, não é nada que a gente pode conceber aqui no nosso meio, sabe? É uma coisa muito grande a escala disso. Mas, se a gente for pensar muitas vezes, porque olha como essa reflexão, ela vai bem profunda e ela vai chegando em nós daqui a um pouco. Lá no meio político, muitas vezes. Eu observo muito nós como povo, às vezes, discutindo, né? Ah, porque eu prefiro A, porque eu prefiro B, porque eu prefiro o Y, enfim. E as pessoas vão se apegando, né, naquele político, vão causando muita briga no meio do dia a dia com os amigos, né? E o que acontece? Eles lá no poder, não importa muito o que acontece com o A, o que acontece com o B, no fim das contas, todo mundo acaba ganhando de alguma forma. Porque o que vem para nós na mídia é uma história que muitas vezes não bate com a verdade por trás de lá. Eu conheço, né, vocês provavelmente também conheçam, muitos políticos que estão ali, que têm mais tempo dentro da carreira política do que a nossa idade em vida. Então imagina o tamanho do conhecimento que eles possuem, né, para estar lá e exercer a função que eles estão exercendo, mas de uma forma que às vezes não é somando para nós, né, mas somando naquela bolha. Então mais uma vez, né, o John Nash ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Eu citei aqui exemplos um pouco assim rasos de grandes empresários que sabem disso e utilizam e estão sempre prosperando, e o meio político, que também, de uma certa forma, como foi lá no passado em reinados, enfim, hoje é mais democrático, cada país tem o seu jeito, mas sempre aquela bolhazinha mais em cima. Aí as pessoas podem estar se perguntando, né, tá, e que nós não somos política, nós não somos grande empresário, como é que isso funciona? Sabe que esses dias, aqui onde eu moro, não, faz um tempo já, teve uma pessoa que acho que pegou fogo a casa, alguma coisa nesse sentido, e sempre vem, né, como ajudar, como fazer isso, como fazer aquilo. E aí, essa parte espiritual que sempre me intui de uma forma muito inteligente, sempre posicionando soluções, assim que parece até milagre, mas se fosse pegar os habitantes da minha cidade e cada um pudesse doar R$50 para aquela pessoa, ela ia ter uma casa talvez até melhor do que a que ela tinha, comprando um terreno, mandando fazer, com R$50. E aí, nesse momento, me vem mais intuição. Por que parar só naquele que queimou a casa? Porque a gente só poderia ser cooperativo um com os outros quando tem um sofrimento, quando tem alguma desgraça, né? Quando tem alguém doente. Por que não se ajudar quando está todo mundo bem? Por que não no mês seguinte fazer de novo? Mais R$50 para o vizinho construir uma casa bonita dele lá. Mais mês que vem de novo. Mês que vem de novo. Quanto que pesa isso? Hoje, né, no momento atual que a gente vive, em 2026, quanto vale R$50? Mas, se todo mundo somasse todo mês, aqui onde eu moro, dá um valor bem significativo. E às vezes a gente gasta isso com refrigerante e conquista o que na nossa vida? John Nash falava sobre isso. Se a gente abrisse mão de alguma coisa pela outra, acaba o problema. Só que aí a gente cai num problema maior. Porque às vezes nem dentro de uma família os irmãos conseguem se ajudar. Os pais, filho, tio, enfim, avô. Como é que a gente vai se ajudar como sociedade? Então, quando a gente começa a fazer esse estudo, e a gente às vezes cai, né, talvez meio repetitivamente em alguns processos de perdão, olhar para os traumas, olhar para os nossos pensamentos, é porque no fim das contas a gente não consegue se ajudar de uma forma muito sincera, porque a gente ainda tem muito rancor e mágoa guardado em nós, um individualismo muito grande. Então realmente a gente acaba não conseguindo nem conceber uma ideia dessas. Parece até uma utopia. Mas é aquela coisa, a gente às vezes não arruma 5, 10 para fazer um negócio desse. Imagina uma sociedade.
aonde existe muito essa divisão, né? Mas a minha função aqui hoje era trazer algum exemplo de que como funciona essa cooperação. Como poderia eu estar trazendo um ensinamento. E eu vou dizer para vocês, eu já tentei aplicar isso e é muito complicado. A gente não encontra um grupo de pessoas que está disposto a abrir mão de algo pelo bem coletivo. Mas quando Jesus traz um ensinamento de cooperatividade, ele fazia as coisas funcionar. Claro que ele contagiava de uma forma muito diferente, né? Ele realizou muita coisa que até hoje a ciência mais atualizada não consegue explicar. Então se taxa como um misticismo, né? Como algo que nem se sabe se é verdade. Se ignora muito até toda aquela cura, todo aquele negócio que foi divulgado, porque se aquilo tudo for real, a gente está caminhando há 2000 anos para um caminho totalmente diferente. Né? Então, entendam que hoje eu aqui faço essa explanação, trazendo o Prêmio Nobel da Economia. Mais de 30 anos. Não é Jesus lá, com a história que alguém pode contestar, digamos assim. E por que o Prêmio Nobel da Economia não está sendo, né, trabalhado com a nossa sociedade? Mas, de uma certa forma, é importante a gente refletir que a gente não é obrigado a aprender só aquilo que a escola nos passa ou a faculdade, que alguém vai se especializar. A gente é livre para buscar o conhecimento. Ninguém está nos ocultando nada. A gente precisa saber aonde eu vou colocar minha atenção e o que eu vou fazer frutificar de dentro de mim. E ir à busca. Hoje a gente está vivendo uma época de conhecimento muito aberta. A gente, por exemplo, consegue estar lendo aqui a Bíblia e muitas vezes encontrar lá uma frase que a gente pensa, não, mas será que Jesus falou isso mesmo? Não parece uma coisa muito do bem? Então a gente vai lá e consegue buscar o original. E lá no original a gente tira a nossa dúvida. Então a gente consegue saber exatamente o que foi escrito. Sem a alteração da tradução, pelo interesse do A ou do B. E aí a gente vai encontrando uma verdade mais bonita. Então hoje, até mesmo textos antigos podem ser esclarecidos. Com tudo que está vindo de novo, a gente precisa realmente simplesmente abrir a mente e se desapegar dos preconceitos e dos tabus, sabe? E aí a gente vai começando a entender. E aí vai fazendo sentido o que o texto nos traz. A gente não sobe na nossa evolução sem ajudar um ao outro. A gente precisa de momentos aonde a gente, o pouco que sabe, não importa, não é a quantidade, mas aquilo que a gente sabe poder alcançar para o irmão, para que ele possa mudar a visão de mundo. Porque isso muitas vezes pode tirar alguém de uma depressão, de um buraco financeiro, de uma doença física. A pessoa pode já estar buscando lá um caminho e através de um auxílio que a gente faça assim, a gente possa acelerar de alguma forma essa dor que está querendo ir embora e não vai. Então que de alguma forma esse nosso texto de hoje, junto dessa aspas, né, que a gente trouxe junto hoje com o John Nash, façam essa pesquisa que vocês vão encontrar ali um cálculo matemático que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, que solucionaria a miséria no mundo. Só que, para conseguir, a gente precisa consertar muita coisa no nosso emocional e entender que nós, como sociedade, somos um único organismo, uma única consciência, para conseguir daí sim fazer essa mudança. Mas aqui fica o registro. Cedo ou tarde, possa levar muito tempo, que a gente, todos nós possamos conseguir entrar nessa consciência de cooperação um com o outro, para que todo mundo seja feliz, ou para que pelo menos a gente se esforce para que todo mundo seja. Então aqui fica o meu agradecimento a todos que acompanharam esse nosso texto de hoje, esse nosso ensinamento. Mais uma vez, respirem, lembrem de puxar bem devagar.
Se você sentir, pode respirar mais uma vez, vão se acalmando. E nesse momento, aonde a gente vai encerrando esse trabalho, essa mensagem que ecoou no nosso coração, é que chamamos a força divina do Criador para abençoar através das palavras, através da intenção do nosso coração, para que essa luz possa expandir aos ouvidos daqueles que aqui ouvem hoje a mensagem uma vez mais. Então, Jesus, eu peço, Tu que é o meu Mestre, abençoa todos esses que aqui estão, juntos e reunidos mais uma vez em Teu nome, buscando compreender a Tua Palavra, trazendo para o nosso momento, Jesus, a Tua presença viva, que nunca nos deixou, nunca saiu desse mundo e constantemente nos abraça, nos acolhe e nos esclarece lá no escuro da nossa mente, muitas vezes, aquela voz que orienta, que dá o caminho, que acalma. Que a gente possa, Jesus, sentir o Teu amor e agradecer constantemente por tudo o que nos envia. A voz que vem através das pessoas que nos cercam, da natureza, que manda seus sinais, os animais. Que a Tua luz, Jesus, se faça dentro do nosso coração, na nossa mente, e que o nosso espírito possa ser contagiado pela Tua luz. Agradecidos somos também a Maria, Mãe de Jesus, que representa sempre a força divina do Sagrado Feminino, abençoando essa energia que é carecida dentro da nossa humanidade, a energia que cria, que acolhe e que faz o nosso coração ser mais leve, faz o nosso coração ser mais sutil, manso e capaz de se transformar durante essa jornada. Agradecidos somos pela espiritualidade que envolve essa mensagem, esse trabalho, pedindo a Jesus que todo esse trabalho alcance os lares desses que assim nos escutam, abençoando, limpando as energias, levando a cura divina com o Teu amor, Jesus, com a Tua permissão e com a Tua bênção. Para que mais uma semana, mais um dia, encontrando forças no Teu amor, para tudo aquilo que necessitamos transformar. É com profunda alegria e gratidão que a gente encerra mais um momento cheio de bênçãos e cheio de luz. Gratidão, gratidão, gratidão. Amém.